Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista e entramos em novembro, que é azul. O mês marca a prevenção ao câncer de próstata. O tipo é o mais comum entre a população masculina e causa a morte de um homem a cada 38 minutos no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Mesmo com uma campanha mundialmente conhecida, a doença e o exame de toque permanecem tabus. E quem está no estúdio comigo para desmistificar o assunto é o médico urologista Marcos Dias Ferreira e o professor, fisioterapeuta e presidente do Instituto Nacional da Próstata, Klaus Loges. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio, ao TV Câmara Entrevista. Obrigada pela participação de vocês aqui hoje para falar sobre esse assunto que é sempre muito importante nessa questão de saúde e saúde pública. A minha primeira pergunta é justamente relacionada à campanha do Novembro Azul, que eu comentei na abertura, direcionada para o Dr. Marcos, que é qual é a importância de se ter essa campanha, por que ela é necessária na nossa sociedade. Bem-vindo. Muito obrigado, Mariana, pela oportunidade da gente estar aqui hoje falando com toda a audiência da TV Câmara e trazer para esse público uma ideia de como as coisas se desenvolveram até agora e vem sendo, na verdade, cada vez mais falado no Brasil inteiro, o novembro como mês, da saúde do homem. O novembro, na verdade, o Movember, que começou na Austrália, porque juntava a palavra mustache e November, ele vinha com a intenção, isso lá no início dos anos 2000, de trazer um movimento de conscientização sobre a questão do câncer de próstata. 17 de novembro é o mês mundial, é o dia de novembro, do que a gente chama de conscientização mundial sobre o câncer de próstata. Em especial, o que a gente acabou conseguindo inserir dentro da legislação, não só da Câmara, mas também do Estado do Rio Grande do Sul, por ação do INPROS, que o professor Klaus vai falar depois, que nós tivemos então a inserção do Novembro Azul como data no calendário oficial de eventos do Estado do Rio Grande do Sul. Isso foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, foi uma proposição do INPROS, e o INPROS é a entidade pioneira na defesa das questões relacionadas à saúde do homem. Claro que agora o INPROS, ele entendendo o papel do homem dentro da sociedade, em especial como um dos pilares da família, nós precisamos entender a importância justamente de cuidar dessa pessoa com política pública específica para esse segmento da sociedade, que é o segmento masculino, porque de fato nós já vimos há muito tempo, dentro de uma construção de uma política nacional de saúde da mulher, saúde materno-infantil, que já vem desde a década de 60, e a questão da saúde masculina ficou relegada ao segundo plano. Nós começamos a discutir isso pioneiramente, através do INPROS aqui em Porto Alegre, pioneiramente na América Latina, e conseguimos levar esse assunto para uma pauta na Câmara dos Deputados e depois no Senado, onde então conseguimos ver aprovada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Essa política data de 2009, ela veio na portaria 1944 desse ano, de 2009, pelo gabinete do ministro da Saúde, e isso marca o início, vamos dizer assim, do comprometimento da nação, do comprometimento do governo, do comprometimento do Estado, porque na verdade passa a ser uma política de Estado, a questão da saúde masculina. E, claro, a próstata, e em especial o câncer de próstata, ele é uma simbologia, como é no caso da mulher a questão da mama também. Então, por que tem que ter um outubro rosa? Porque nós precisamos chamar o alerta das mulheres se cuidarem, buscarem, fazerem os seus exames de detecção precoce, não só para o câncer de mama, mas também para o câncer de colo uterino, que são tão frequentes, e que ainda hoje são tumores que tu faz e tu tem meios para detecção precoce, e nós temos uma mortalidade absurda por essa doença. Quer dizer, não há razão para isso no momento que nós já dispomos hoje, em pleno século XXI, de tantas ferramentas para o diagnóstico precoce. Muito se fala no acesso, e de fato, Mariana, nós entendemos que hoje um dos principais problemas relacionados
a todas as temáticas, em especial na questão também da saúde do homem, é justamente o acesso, né? Muitos homens já têm a consciência da necessidade de fazer a detecção, muitos ainda não têm, por isso que nós precisamos de um Novembro Azul para poder lembrá-los, para poder conscientizá-los, mas nós precisamos também, no momento que esse homem, que esse cidadão, ou que essa esposa, que essa filha, que essa nora, né, que essa neta, né, traga a questão para o homem da família, né, seja o avô, o pai, o tio, o filho, né? Então todas as mulheres têm alguém do seu relacionamento que é do sexo masculino e pode sim contribuir para a saúde desse homem. Então precisamos de um mês de conscientização por isso, para que a gente realmente possa fazer a conscientização não só do homem, mas de toda a família e de toda a sociedade. Professor Klaus, vou trazer o senhor já também para dentro dessa conversa. Bem-vindo novamente, né, aqui no nosso programa, já tinha dado as boas-vindas anteriormente, mas pedi para o senhor complementar a fala do Dr. Marcos sobre essa questão também ele comentou, né, se precisaria realmente se ter uma taxa de mortalidade tão alta em razão dessas doenças com o avanço da medicina, as tecnologias que se tem hoje. E tem, então, essa questão do acesso à informação, acesso aos exames, que é muito importante, né, professor? Muito obrigado, Mariane, obrigado pela oportunidade de estar aqui e a gente poder discutir sobre esse assunto que é tão caro para o Instituto e muito sério para a sociedade. Bom, o que eu posso dizer, complementando a fala do Dr. Marcos, é que a tecnologia existe, né? Mas o acesso, ele existe, mas ele é precário. Ele é precário muitas vezes por causa das políticas locais, que apresentam muitas vezes entraves para que se possa a população chegar até o serviço, né? Por falta de informação, muitas vezes por falta de transporte, né? Muitas vezes por falta, claro, de verba, porque são recursos que são finitos. Né? E é claro, nós estamos aqui falando do tema do Novembro Azul, mas existem os enfisemas, existem, né, os infartos, existem, enfim, todas as outras, né? Mas é claro, né, o Instituto, pela sua primazia, pela sua dedicação, que é para falar, né, que é para defender, educar, conscientizar e dar assistência ao homem, ao idoso e à família, é claro que eu vou falar, né, do câncer de próstata, né, justamente por ser o Novembro Azul. Mas a questão do acesso não é somente o acesso para conseguir chegar no posto de saúde, mas sim o acesso a conseguir chegar à informação. Né? E quando eu falo para chegar à informação, não é só para o homem, ele que está ali, né, doente, né? Isso precisa chegar para a família. Por quê? Porque na maioria das vezes, e na nossa experiência, no que nós vamos falar mais tarde, né, da nossa atividade assistencial, da nossa vivência, a grande dificuldade é que o homem ele não tem o mesmo discernimento da sua condição física, né, do que tem a família. Sim. Porque ele, dentro da sua posição de um pai de família, de um chefe de família, ele acha que ele tem que dar conta de tudo. E que não vai acontecer com ele. Não vai acontecer com ele. E a família, a esposa, os filhos, a neta, eles estão vendo e eles têm esse poder de conseguir trazer ele. Né? E muitas vezes ainda tardiamente. Por quê? Porque falta também informação para a própria família. Né? Porque isso está ligado também, né, às condições socioeconômicas das pessoas. Mas não necessariamente, né? Porque a gente já viu que, assim, que isso acaba atingindo tanto quem tem um baixo nível quanto tem um alto nível. E isso tem a ver, sim, com a cultura, né? A cultura do homem. Né? O homem ele não tem uma cultura de cuidado consigo, né? Ele tem uma cultura de cuidado com a família. Né, ou até com a sociedade, ele se coloca normalmente em último lugar. E isso faz com que ele daí pague um preço alto por isso. Exato. E, doutor Marcos, o senhor comentava, né, sobre a importância da campanha do Novembro Azul para essa conscientização. O senhor percebe mais procura pelos exames, enfim, por check-ups por parte do público masculino nessa época do ano? Olha, Mariana, essa é uma situação tão, graças a Deus, tão positiva,
porque né, eu cheguei atrasado agora para a entrevista justamente porque as demandas nesse mês, né, elas passam a ser muito grandes, né? A procura, de fato, dos homens pelo atendimento à saúde, né, do ponto de vista preventivo, que é buscar os exames, né, dentro de um momento adequado. Muitas vezes a gente observa homens que fazem isso na data do seu aniversário. Eles se presenteiam com a possibilidade de ir para frente do médico e dizer: doutor, eu quero fazer um check-up, eu quero revisar como é que está a minha saúde, eu estou já, né, chegando a tal idade e eu queria começar agora a tomar algumas medidas mais preventivas. E é nesse momento que a gente tem que estar também disponível para poder oferecer esse acesso. Isso é muito fácil de falar também, Mariana, quando a gente fala na medicina privada, quando a gente fala dentro daquilo que se convencionou chamar a assistência suplementar à saúde, que está dentro do SUS, né? Porque o sistema é único de saúde. Mas dentro do SUS, de fato, nós temos aquilo que é regulado pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que são os convênios, os planos de saúde e assim por diante, mas nós temos também mais de 80% no Brasil de cidadãos que depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde. E nessa população nós temos uma casuística realmente tenebrosa, né? Por mais que a gente já venha há 17 anos, o Instituto da Próstata começou pioneiramente, como eu te disse, no Brasil e na América Latina, a falar sobre a questão da saúde masculina, mas nesses 17 anos, de fato, a gente conseguiu ampliar a chegada da informação, muito no Rio Grande do Sul, mais do que em outros estados. Eu vou seguido a Santa Catarina, eu vejo pouco movimento na questão do Novembro Azul. Acho que a gente precisa expandir mais as nossas ações para outros estados. Surgiram, anos depois, algumas entidades em São Paulo, também com o objetivo de trabalhar essa questão, e depois desapareceram, né? Também vieram com talvez uma outra proposta, vamos dizer assim, de trabalho, mas o Instituto da Próstata ele foi construído solidamente, né? Dentro de um tripé que ele basicamente se assenta em informação, em assistência e em pesquisa. O professor Klaus depois vai passar detalhes de como é que nós já estamos fazendo isso ao longo do tempo, mas o que eu preciso chamar a atenção é que no Brasil a nossa previsão anual seria de aproximadamente 2 a 3% da população masculina na faixa acima dos 40 anos até os 80, que teria o diagnóstico de câncer de próstata indolente, né? Aquele câncer que não foi detectado, o paciente não tem sintomas, mas ele está ali crescendo. Isso nos daria uma incidência média de 400 mil casos por ano de novos diagnósticos. Bem, nós detectamos em torno de 69 mil casos, quase 70 mil casos ao ano. Isso agora que nós estamos em 2024, né? Esse dado, na verdade, de 2023 consolidado, 69 mil casos. Mas nós tínhamos lá atrás, quando nós começamos com a questão do Novembro Azul, que o ano inicial do INPROS foi 2007, nós já discutimos a política desde 2004, em 2007 nós tínhamos diagnóstico aproximado de 38 mil casos. Então nós estamos, de fato, crescendo mais de 50%, 60% de aumento da nossa taxa de diagnóstico, mas ainda longe daquilo que precisa ser o acesso dessa população às ferramentas, né, para detecção precoce. Então, o que isso acarreta para nós, Mariana? Isso acarreta que os pacientes acabam chegando tardiamente. O exemplo bem simples é o exemplo que nós temos comparando o Brasil com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em torno de 280 mil casos de câncer de próstata são detectados por ano, para uma estimativa de 600 mil casos ao ano. Então, eles conseguem chegar a quase 50% da detecção. Por eles fazerem mais detecção precoce, eles conseguem ter um índice de doença avançada de detecção logo no primeiro momento em que o paciente procura para fazer justamente essa avaliação. Eles têm uma taxa de aproximadamente 5% de casos com câncer avançado. No Brasil, esse índice pode chegar a 45%, ou seja, 1 de cada 2 homens que vem procurar o urologista para detecção precoce do câncer chega em fase avançada. Isso é terrível. O que isso vai refletir? Vai refletir no nosso índice de mortalidade. Enquanto no Brasil o índice de mortalidade, considerando esses 70 mil casos, vai ser aproximadamente
de 25% desses casos vão morrer dentro desse ano, nós vamos ter nos Estados Unidos uma taxa que é de menos de 12% de mortalidade. Então, claro, a gente também está falando de sistemas que, embora não exista SUS nos Estados Unidos, existem diversos sistemas de saúde. O Obamacare ampliou muito também a capacidade de acesso da população às medidas de detecção precoce, mas, de fato, o Brasil, com um sistema como o SUS, deveria estar oferecendo mais acesso. Então, é inadmissível que a gente tenha hoje quase 160 mil pessoas, mais do que 160 mil pessoas, Mariana, esperando por uma consulta ou uma cirurgia, uma consulta especializada ou uma cirurgia especializada dentro desse país. Eu te diria que dentro desse total de 160 mil cidadãos rio-grandenses que estão hoje na fila de espera por uma consulta especializada ou por uma cirurgia, nós temos aí pelo menos em torno de 10 a 15% dessa população sendo pacientes urológicos, pacientes que têm uma necessidade de avaliação ou de uma cirurgia relacionada à doença urológica. Muitos desses relacionados ao câncer de próstata. A gente vê conversando a necessidade de se falar mais sobre o assunto, porque são vários os aspectos que dificultam, né, esse diagnóstico precoce, que é tão importante, como o doutor estava falando agora, e o acesso, enfim, tanto à informação, como a gente comentava antes, quanto aos próprios exames, as consultas, enfim. Professor Klaus, pedi para o senhor falar sobre a questão, um outro aspecto que eu queria trazer para a nossa conversa, que é esse estigma todo relacionado à questão do câncer de próstata. Não só a questão do homem ter muitas vezes essa questão, não todos, mas é uma maioria, assim, essa questão de não cuidar de si, não buscar, né, o atendimento médico, fazer os check-ups e toda essa questão que a gente comentava da desinformação, enfim, mas também esse estigma, muitas vezes ligado com a questão do machismo, relacionado especificamente ao câncer de próstata e ao exame de toque. Pedi para o senhor, se puder falar um pouquinho sobre essa questão. Eu gostaria de começar falando a minha fala com relação a essa tua pergunta, fazendo um questionamento. Qual é o sexo frágil? Né? Homens têm profissões que expõem ele mais ao perigo de morte, muito mais do que mulheres, né? Seja de ordem física, química, né? biológica, né? Esforço físico, né? E isso não é uma questão de estar debatendo sobre machismo e feminismo, um dualismo em relação a isso, mas sim um fato. Homens se expõem mais aos perigos, né? De ordem física, biológica, química e física do que mulheres. Né? No Porto nós não vemos mulheres carregando peso, certo? Bom, mas a questão toda é que isso faz, né, essa exposição maior do homem faz com que, claro, ele corra mais riscos. E aí ainda entra também a questão toda de que ele se acha no dever de ser o provedor. Obrigado pela palavra. O provedor. Né? Então, muitas vezes ele sublima a sua condição, né, de saúde, justamente por quê? Porque ele acha que ele precisa dar conta das coisas quando ele pode, e aí entra uma questão do machismo, né? Ele acha que ele não deve dividir com a família, né, as suas responsabilidades, né, os seus deveres, e isso sobrecarrega ele. Isso é um fator, né, que realmente coloca o homem em risco. Né? E, ao meu ver, é um dos maiores fatores que faz com que o homem tenha uma mortalidade maior do que as mulheres. Homens se aposentam mais tarde do que as mulheres, mas se colocam em risco maior. E aqui eu não estou fazendo discussão com relação à violência, apesar de que homens morrem mais de violência do que mulheres. Né? Então aqui eu não estou discutindo de novo machismo e feminismo. Certo? Eu não estou discutindo se tem um número crescente de feminicídio ou não, mas sim que os homens ainda morrem mais, né? Por violência física, por outros homens. Ou seja, é um problema social. Né? Além disso, ele não tem a tradição do cuidado. Ele tem a tradição de prover a família. Prover a família não significa que ele vai se cuidar.
né? Então, isso são fatores que expõem o homem muito mais, né, à perda do seu autocuidado. A perda do seu autocuidado, perdão. Né? E isso faz, inclusive, né, a mortalidade masculina é maior do que a feminina. Por quê? Porque se nós formos comparar a criação do homem com a criação da mulher, talvez hoje tenha mudado um pouco isso, mas o que acontece? A menina, quando ela tem a primeira menstruação, ela já vai no posto para, né, ter a sua primeira consulta com a ginecologista. Né? Como o homem ele não tem uma grande alteração hormonal, né, durante a sua juventude, isso vai acontecer quando? Quando ele já tem a sua cabeça formada lá com 40 anos. E aí a gente vai ter que ensinar ele a ter que procurar o médico. Por quê? Porque ele vai ter as suas alterações, né, físicas, biológicas, químicas, né, que vão proporcionar justamente o aparecimento do câncer de próstata. Né? E tu conseguir mudar a forma de pensar de um homem adulto é diferente de mudar de um adolescente. Completamente diferente. Né? Então, isso é um dos fatores. Eu acho que a educação, né, eu acho que eu já tinha falado antes, mas eu vou reforçar, a educação é um fator primordial para isso. E, doutor Marcos, pedi para o senhor para a gente entrar um pouco na questão mais técnica sobre o câncer de próstata em si, né? O que ele é exatamente, como é que ele se dá e também o exame de toque. Se tem algum motivo, né, para se evitar esse exame, se ele dói de alguma maneira, se ele é muito demorado, para a gente deixar bem claro para quem estiver nos assistindo que possa ter curiosidades ou dúvidas sobre isso. Ótimo. Na verdade, assim, nós temos uma situação que, falando especificamente da próstata, ela é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga. Então, tu imagina a minha mão fechada assim, a bexiga está aqui em cima, como se fosse a minha outra mão, né? Simbolizando um globo, e eu tenho a próstata como um canal por onde passa a urina, como se fosse um funil, que daí vai seguir pela uretra. Então, necessariamente no homem, para que ele consiga urinar, ele precisa que a urina passe pelo meio da próstata, pela uretra prostática. Então, essa glândula aqui, ela pode adoecer pelo menos de 3 formas. Que formas são essas? Mais simples, a forma mais simples de colocar. Uma forma de adoecimento muito comum é a prostatite, a inflamação da próstata, que não leva ao câncer. Nós não temos estudos que consigam definir e correlacionar diretamente prostatite com câncer de próstata. Ela é uma entidade, né? Eu posso ter um indivíduo que tenha prostatite e tenha também, nessa mesma próstata, uma hiperplasia, um crescimento benigno, chamado tumor benigno da próstata. A hiperplasia ela pode crescer para o canal, estreitando o canal, dificultando a saída da urina, como ela pode crescer para fora, fazendo um volume, né, de tal forma que isso dê uma percepção de uma próstata no exame de ecografia, por exemplo, ou no exame de toque, uma próstata aumentada. Nem todos os pacientes que têm próstata aumentada vão ter necessariamente sintomas para urinar. Assim como a imensa maioria dos homens que têm a terceira doença, que é o câncer da próstata, não vão ter sintomas de início da doença. Por quê? Porque a doença normalmente cresce na periferia da próstata, justamente numa das áreas que a gente consegue mais palpar da próstata, que é a área posterior da próstata, junto ao reto. Então, a gente coloca o dedo no ânus e consegue perceber a textura da próstata e a presença ou não de caroços, né? Pequenas áreas endurecidas que possam eventualmente nos fazer a suspeita, nos trazer a suspeita de um câncer em crescimento. Mas devemos saber também que um paciente, por exemplo, que chega no consultório altamente sintomático e quando o paciente tem uma prostatite aguda, por exemplo, Mariana, ele vem com febre, ele vem com um jato ardido para urinar, ele vem com um desconforto tremendo, muitas vezes um jato bem fininho, ele vem também com uma sensação de dor na região do períneo. São pacientes que muitas vezes querem fazer a consulta de pé, eles não conseguem sentar. Por quê? Porque a próstata ela fica muito próxima da região do períneo, a área que a gente senta. Então, esses pacientes, por exemplo, com prostatite, com uma suspeita clínica muito forte de prostatite, esse é um paciente que eu não posso fazer o toque. Por quê? Porque quando se faz o toque num paciente com uma próstata inflamada, eu estou jogando bactérias para dentro da corrente sanguínea. Então, o paciente pode fazer uma bacteremia ali na sala de exame, né, onde ele começa a tremer,
pela reação do organismo a essa grande quantidade de bactérias entrando na corrente sanguínea. Então, essa é uma contraindicação para o toque. Então, precisamos entender que basicamente são 3 doenças: a inflamação, o crescimento benigno e o crescimento maligno. E que, na maioria das vezes, enquanto a prostatite ela é muitas vezes nítida, também temos os casos de prostatite subclínica, onde o paciente não tem nenhum sintoma maior, a gente acaba descobrindo através dos exames, né? Da mesma forma, a hiperplasia pode também se manifestar com jato fraco, com um paciente que acorda várias vezes durante a noite para fazer xixi, ele tem a sensação de hesitação, ou seja, ele chega para urinar e fica ali horas esperando até que o jato saia, ele percebe que o jato dele está mais fino, ele percebe que existe uma intermitência do jato, ou seja, sai um pouco de urina e para, sai outro pouco de urina e para. Então, são manifestações, a urge incontinência, muitas vezes, o paciente está chegando em casa, voltou a chave na porta, pensou no banheiro, ele tem que ir correndo para o banheiro, porque senão ele vai ter uma perda de urina. Isso é uma manifestação de urgência com incontinência urinária, que pode acontecer na prostatite, pode acontecer na hiperplasia e também pode acontecer no câncer. Então, quando o paciente tem sintomas de próstata, eu tenho que pensar nas 3 condições, né? Quando ele é sintomático. Só que a gente nunca deve esquecer que a imensa maioria dos pacientes que tem câncer de próstata, no início do seu desenvolvimento, como ele cresce na periferia, ele não vai dar sintomas na uretra prostática. Então o paciente não vai ter sintomas. É errado dizer que nós devemos aguardar que o paciente tenha sintomas para começar a tratar ou fazer o acompanhamento desse paciente de forma preventiva. Infelizmente, essa orientação foi dada por anos, ainda nesse século, né, por volta de 2012 a 2017, surgiu uma orientação nos Estados Unidos, através de uma equipe de epidemiologistas que não tinha um urologista sequer, a gente chama de US Task Force, né, uma força-tarefa americana para o câncer de próstata, uma entidade privada, que aconselhou o governo americano a não fazer e não divulgar qualquer coisa relacionada à detecção precoce do câncer de próstata, dizendo inclusive que não deveria se fazer o exame de PSA, que é o exame de sangue básico para se fazer uma avaliação da próstata. Qual foi o resultado nesses 5 anos desse tipo de campanha contra a detecção precoce? O resultado, Mariana, foi que mais do que dobrou o diagnóstico do câncer avançado da próstata. E a quem interessa que os homens sejam diagnosticados na fase avançada do seu câncer? A quem interessa isso? A gente pode pensar em muitas coisas, né? Na verdade, tem muitos interessados nisso, mas a gente não vai colocar isso do ponto de vista público, né? Infelizmente isso existe, mas há necessidade, de fato, de se salvar a vida dos homens. A gente tem meios para isso. Hoje temos tecnologias mais avançadas, inclusive, que podem vir a substituir o exame do toque. Então, para aquele paciente que tem muito medo do exame, eu posso propor a realização de uma ressonância nuclear magnética. Enquanto o toque nos oferece uma acurácia de em torno de 20%, uma ressonância nuclear magnética pode nos dar até 80% de acurácia. Só que tem uma questão, esse é um exame caro. Outra, o paciente vai ficar em torno de 1 hora dentro da máquina para fazer esse exame. O exame de toque é um exame que dura 3 segundos, Mariana. Uma mulher que vá fazer o seu exame de detecção precoce do câncer de colo de útero, que é o exame de Papa Nicolau, aquele de passar pazinha ali no colo do útero, esse exame para a mulher se posicionar, colocar o espéculo e fazer a coleta, dá 3 a 5 minutos, é quase 300 segundos. O exame de toque dura em torno de 3 a 5 segundos, é quase 100 vezes menos. Muito mais rápido, muito mais simples e pode nos ajudar a salvar uma vida. E indolor também, doutor? Ele é indolor porque, na verdade, ele é feito com o uso de, normalmente, xilocaína gel, que a maior parte dos urologistas usa, né, uma pomada com anestésico local em geleia, e isso ajuda para a lubrificação e para que o toque realmente seja sem dor. Né? Claro que se o paciente tiver uma condição, por exemplo, de um início de uma prostatite e o médico não se apercebeu disso e for tocar a próstata do paciente, pode ser que ele sinta muita dor. Então isso é algo que tem que ficar realmente alertado. Mas usualmente é um exame que não é para ser doloroso.
Professor, a gente vem falando, né, ao longo do nosso programa sobre a importância dessa informação chegar aos homens o mais cedo possível, já ter essa educação desde cedo, essa conscientização. Mas acredito que seja importante a gente falar também, assim, a partir de qual idade que se precisa realmente começar a fazer esses exames, ter esse cuidado e quais falando especificamente do Instituto Nacional da Próstata, né, quais ações também que o Instituto faz para abraçar essas pessoas que já estão nessa idade mais de risco, ali mais próximo das pessoas idosas, né, enfim. Sim. Bom, como eu já tinha falado antes, né, na educação, a idade para que o homem comece a procurar o urologista, porque o urologista ele é o médico por excelência, o médico do homem, assim como o ginecologista é da mulher, né, deve ser lá na adolescência já. Não precisa se esperar chegar. Dr. Marcos é o meu médico. Eu procurei ele quando eu fiz 40 anos. Eu tenho um filho, que atualmente está com 19 anos. Ele procurou o Dr. Marcos com 14 anos. E é um paciente assíduo. Ele vai anualmente fazer lá o seu check-up. Então, não existe uma idade mínima. Existe sim o cuidado. E o cuidado vem a partir do quê? De uma educação sólida, uma conscientização de que existe a necessidade. Por quê? Porque com isso se pode, não é a questão de monitorar, mas de prevenir. De prevenir. Bom, as atividades do Instituto Nacional da Próstata, que vem desde 2007, elas vêm dedicadas primeiramente à educação. Depois nós passamos à promoção e à prevenção. E atualmente nós estamos, já faz o que? Desde 2009, Desde 2009. Desde 2009. A primeira ação. Quando tivemos a nossa primeira ação assistencial. Por quê? Porque todas essas atividades, elas demandam recursos. E então, o grande entrave, muitas vezes, para que se tenha uma ação assistencial, são os recursos. Recursos e muitas vezes políticas. Certo? Se a gente for falar de atividades assistenciais e não falar sobre política, então a gente não está falando de nada, na verdade. Então eu acredito que algumas coisas, e o Instituto trabalha fortemente nisso, é de tentar mudar políticas com relação à saúde do homem. Certo? Claro, a proposição de 2009, Exato. Isso da saúde do homem, foi uma iniciativa do INPROS. O INPROS já teve emendas impositivas do município, desta casa, para atender homens, especificamente. Nós tínhamos uma emenda que esperava-se atender 1.200 homens em um ano. Mas, por questões políticas, ela não foi adiante. Por quê? Isso pode até parecer uma reclamação, e de certa forma porque algumas políticas precisam ser refeitas. Nós tínhamos dos 1.200 homens que estão esperando, eu tenho dado só do ano passado, que eram 40.048 homens esperando na fila de espera de consultas urológicas. Consultas especializadas em urologia. Eu tinha 4.048 homens. Desses 4.048 homens, eu tinha quantos por cento? Isso daria pela chance que nós teríamos de câncer. De câncer, se nós fôssemos pensar nesses 4.048. Se todos estivessem acima de 45 anos, a nossa taxa de detecção ficaria em 2 a 3% deles. Muito então, bem. Imagina isso, 1% de 40 mil, de 4 mil, dá pelo menos 40 homens. 3% nós temos... 400 homens. De 400 homens. Eram 400? Não, não, 40 homens. Isso. 1% de 4 mil, 40 homens. 40 homens vezes 3, 120 homens, que dentro dessa fila, que a gente não sabe quem são, estão ali dentro, no meio daqueles todos, 120 homens com câncer de próstata não detectado. Por quê? Porque nós precisaríamos exatamente ter meios para que esses homens pudessem ter acesso. Quando a gente não consegue um caminho, como o professor Carlos estava colocando, através de uma ação no município, a gente busca oferecer essa ação para o Estado, que aí foi o outro projeto que nós conseguimos a partir desta parceria. E aí nós pulamos de 4 mil
para 15 mil. Para 15 mil homens. A questão toda, e aí é que vem minha crítica, e por isso de usar esse canal aqui, esse momento que nos proporciona, é o seguinte, né? Ao invés de nós termos 120 homens com câncer de próstata, nós temos 4.048. Por quê? Porque aqueles senhores, aqueles homens que estão lá na fila esperando, eles continuam doentes, mesmo não estando. E não é só eles que estão doentes, a família deles está doente, porque elas adoecem junto. Por quê? Porque por questões políticas, de políticas que eu não estou aqui para discutir elas aqui, mas eu me ponho à disposição para essa discussão, né? Que se eu não tenho a detecção, por mais pouco acurada que seja, eu tenho detecção. Pode ser feito no consultório, com o toque. Isso. E o exame de PSA, né? Exatamente, o exame de PSA. Que esses homens foram privados de serem encaminhados. Por quê? Porque a emenda ela não previa a linha toda de cuidado. Sim, mas desses 4.048, ou dos nossos 1.200 que nós estávamos propostos de atender anualmente, eu tinha só 3% que iam precisar de toda a linha de cuidado. Exatamente. Isso significa que eu deixei todos os outros 1.200 no mesmo saco de gato. Apesar de que outras emendas foram propostas, inclusive, para oferecer o resto da linha de cuidado. Exatamente. Tal como hoje a gente faz no município de Torres. Então, o professor Carlos vai falar em detalhes, mas no município de Torres, nós conseguimos oferecer para a população da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, que envolve 23 municípios do litoral norte do Rio Grande do Sul, e esses 23 municípios compõem uma população de quase 1 milhão de pessoas, que vinham com uma carência enorme por serviços urológicos. E o INPROS pôde levar, através de um acordo, né, com uma parceria, na verdade, com o IB Saúde, Instituto Brasileiro da Saúde, e a parceria, obviamente, do governo do Estado, através do programa Assistir, oferecer um volume que ultrapassa, são 240 consultas 240 mensais. Consultas mensais, mais 30 cirurgias por mês, que a gente sempre faz mais do que isso. Então, hoje, a gente multiplica isso por 12, nós temos mais de quase 3 mil consultas. Exatamente. E um total, né, de mais de 360 cirurgias a serem realizadas, e a meta está chegando lá. Nós já, na verdade, já estamos ultrapassando ela mês a mês. Então, com que objetivo? Correr atrás para que a gente faça o nosso papel, não só como entidade, né, eu como diretor técnico dentro do Instituto, o nosso objetivo é justamente reduzir essa fila, fazer aquilo que a gente pode para que a gente consiga minimizar o sofrimento dessas famílias, que muitas vezes, Mariana, os pacientes chegam para nós com uma sonda no canal da urina. Tu imagina trocando essa sonda dentro do canal da urina deles a cada 30 dias, por anos fazendo isso. Por quê? Porque estão esperando a oportunidade de finalmente ter acesso a uma cirurgia que desobstrua a próstata deles. Muitas vezes é uma doença benigna, ok, mas isso não significa que ela não vai dar complicações, como, por exemplo, a retenção urinária aguda. Né? Pacientes que de uma hora para outra, eles vêm naquele sofrimento, né, por anos, o machismo ou a situação de não posso adoecer, eu tenho que, né, cuidar da minha família, eu tenho que trabalhar, não posso parar. E aí quando chega uma hora que ele simplesmente não consegue mais urinar. Vai na emergência do hospital, o que se faz? Não tem como se fazer cirurgia de imediato. O paciente precisa ser avaliado do ponto de vista clínico. E a primeira coisa que se faz, passa-se uma sonda. E o paciente está lá com a bolsinha dele, fazendo as rotinas dele de casa, mas tendo aquele transtorno de não ter o seu jato urinário, a sua forma normal de conviver com a sua família, porque dia e noite, né, por meses a fio, por anos a fio, sempre preso a uma bolsa coletora de urina, porque ele não tem acesso à cirurgia de próstata. É isso que a gente está tentando mudar. Exatamente. Então, assim, tu tinha me perguntado sobre as questões assistenciais do Instituto, né? Desde 2009, o Instituto já tem ação assistencial, não meramente só na questão de educação e promoção.
né? Claro, o Instituto ele começou com a formação de cuidadores para idosos, né? Então tem mais de 36 edições, alguma coisa assim, do curso de cuidadores. São várias edições, e foi porque foi uma demanda também do próprio Comui. Né? Exatamente. O IMPROS tem uma cadeira no Conselho Municipal do Idoso, que é a cadeira de número 28, e a nossa responsabilidade junto ao Conselho Municipal do Idoso é oferecer também ações para o homem idoso, né? E que obviamente vão beneficiar também as mulheres idosas, né? Porque elas vão ter seus companheiros, né? Vão ter os netos vão ter seus avós, os pais vão ter os seus pais vivos também, né? No sentido de que o idoso sendo cuidado de uma forma ampla, inclusive com a visão própria da saúde do homem idoso, que a gente oferece através do Comui, né? Da presença do IMPROS no Comui, a gente busca justamente ampliar os acessos. Por quê? Porque o Comui também é uma ferramenta importante. Exatamente. Dentro da estrutura de controle social de recursos públicos, né? Que possam ser direcionados para essas ações. Mas, a partir daí, nós temos hoje, inclusive, o nosso querido Luiz, né? Fazendo a representação. Nosso secretário-geral, que é o nosso representante oficial no Comui. Né? Lá nós temos reuniões que são mensais, onde se faz várias deliberações, né? E onde também se pode apresentar projetos para que se possa captar dinheiro para justamente atender a população, principalmente a população mais carente. Mas voltando ainda nas questões assistenciais do IMPROS, o IMPROS já fez atendimentos na CADEF, no município de Canoas, no Asilo Padre Cacique, na SPAM, né? E atualmente assim, nós estamos com o nosso maior projeto, que é no Hospital Municipal de Torres, né? Onde estamos desde março desse ano e já conseguimos resultados fantásticos, que a gente pode, né, reproduzir isso com toda certeza em qualquer outro município desse país. E sempre aliando isso à pesquisa. Então nós temos também hoje, dentro da nossa área de atuação, no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes em Torres, nós recebemos estudantes de 7 universidades que vêm estagiar conosco e também nos ajudam muito dentro da redação, da análise dos dados que a gente vem obtendo, até para apresentação disso em congressos, tanto em nível regional, como nacional, como em nível internacional. Ou seja, se consegue não só oferecer a informação para a comunidade sobre os cuidados de saúde do homem, como se consegue oferecer hoje o acesso através da assistência e, por fim, a pesquisa, ou seja, nós conseguimos atender todo o tripé do Instituto da Próstata dentro de uma ação muito bem coordenada como essa realizada no município de Torres, que beneficia 23 municípios. Então, só para salientar um ponto que eu não quero deixar que fique para trás, Mariana, sobre o cuidado desde cedo. O adolescente, ele precisa se conhecer, o menino, né, em especial. E a gente cansa, cansa no bom sentido, né, de fazer diagnósticos de situações, por exemplo, de alterações no pênis, que poderiam propiciar, e propiciam muitas vezes para esses rapazes, toda sorte de doenças relacionadas à própria sexualidade, chamadas doenças sexualmente transmissíveis. Muitos dos estudos feitos hoje sobre, por exemplo, a retirada do excesso de pele do pênis, que a gente chama de postectomia, cirurgia da circuncisão, ela pode comprovadamente reduzir mais de 75% a chance do rapaz vir a desenvolver uma doença sexualmente transmissível. Inclusive, estudos feitos na África mostram esse dado de forma cabal, ou seja, há uma redução de 75% da chance de contaminação pelo vírus HIV em homens circuncidados, né, onde foi retirado o excesso da pele do pênis, comparado com aqueles homens não circuncidados. Então, nós temos hoje vários mecanismos para oferecer, desde uma idade jovem, formas de proteção para a saúde desse homem, entendendo que doenças sexualmente transmissíveis podem deixar sequelas. Quando é sífilis, por exemplo, se não tratada, pode dar sequela neurológica. Quando é, por exemplo, um HPV não tratado, né, o vírus do papiloma humano, que pode dar o câncer de colo de útero, ele no homem pode dar o câncer de pênis. Então a gente precisa começar a passar essa informação
o mais cedo possível. Não esquecendo também do câncer de testículo. Nos Estados Unidos existem campanhas para que o homem faça o autoexame testicular, porque muitas vezes o câncer de testículo acontece na população mais jovem, né, por volta dos 20, 25 anos, e vai ser detectado no banho, onde o rapazinho vai palpar o seu testículo e vai sentir um carocinho lá dentro. Já operamos também casos de câncer de testículo lá em Torres, né, conseguimos curar o rapaz, né, da doença, que poderia mandar pedaços, metástases, para todos os gânglios, desde o abdômen, tórax até supraclavicular, né, e matar esse jovem, né, precocemente. A gente tem, infelizmente, ainda no Brasil, um índice de mortalidade por câncer de testículo, que é um índice de mortalidade alto, quando comparado com outros países. E tudo isso por quê? Pela dificuldade de acesso, pela falta de informação. Então, a saúde do homem compreende todo um espectro muito amplo e que a família é crucial dentro desse suporte. Tanto que nas nossas palestras, né, professor Klaus, a gente nunca deixa de abordar a importância da participação da mulher em cada palestra. Porque, via de regra, é a mulher que acaba encaminhando esse homem para a consulta urológica. Infelizmente, assim, já aconteceu. Eu tenho meu namorado e por mais que ele tenha acesso ao plano de saúde, tenha a família dele que incentiva, muitas vezes acontece, ele quebrou o dedo do pé e não foi no médico e o dedo ficou daquele jeito mesmo. Então, assim, umas questões assim, sabe? Exatamente assim que acontece. A gente tem que todo mundo junto se unir sempre em busca dessa conscientização, não só no Novembro Azul, mas como sociedade, como parente, como colega, como namorado, enfim, né? Se unir para buscar dar esse suporte tanto para os homens quanto para as mulheres, enfim, e ter essa conscientização, O né? professor Klaus costuma dizer que Novembro Azul é o ano inteiro, né? O nosso Novembro Azul é o ano inteiro. Com certeza. Exatamente. Então, o recado que fica é esse, né? A importância da gente se cuidar e cuidar dos outros também, cuidar dos homens na nossa vida e dar esse alerta, não só durante o novembro, mas claro, a gente utiliza, né, essa campanha super importante, mas para que cuidem da saúde e para que evitem que se cheguem em situações extremas como o doutor Marcos comentou, da necessidade da sonda ou, enfim, até a fatalidade, né, de acontecer questão de morte, que infelizmente também é muito comum. Agradeço muito a presença dos senhores, a gente chega então ao final do nosso programa de hoje com esse assunto, né, super relevante e então realmente muito obrigada pela participação, professor Klaus, doutor Marcos, estão sempre muito bem-vindos para retornar aqui para conversar com a gente e até então uma próxima vez. E a gente também se despede de quem está nos acompanhando de casa, né, os nossos telespectadores. E o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas na próxima terça-feira, como sempre, a gente se encontra novamente aqui na TV Câmara de Porto Alegre com mais temas a serem aprofundados. Não deixe então de conferir toda a nossa programação pelo nosso canal no YouTube TV Câmara Porto Alegre. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.